Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Bom dia, amáveis amigos e irmãos aqui presentes, ministros presentes e também Miguel Bermúdez Marim, lá em Acapulco, México, e a todos os ministros e suas congregações em diferentes nações. Que Dios les bendiga grandemente a todos y nos hable con su palabra y nos enseñe. Que Deus abençoe grandemente a todos, que nos fale a sua palavra e nos ensine o seu programa correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, também temos um curto vídeo da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz para vermos, pelo qual já podem projetar, e em seguida estarei novamente com vocês. Las instalaciones de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la APAUNAM, más de 70 instituciones de educación superior, representadas por rectores y directivos, se congregaron en el primer Encuentro Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, incorporados a la Alianza Internacional de Universidades por la Paz, ALIUP. El 16 de marzo de 2016, las instituciones educativas convocadas por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dialogaron desde la construcción de una cultura de paz a través de la educación, reafirmando la labor que se viene realizando en México, donde ya se cuentan aproximadamente 20 seminarios nacionales en diversas universidades del país. Desde su casa, la Asociación Autónoma del Personal Académico se caracteriza por su lema, que es el pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Sean ustedes bienvenidos y con el mejor de los deseos de que esta jornada sea fructífera por la paz. La secretaria pro tempore de la ALIUP presentó un informe ejecutivo en el que se hizo mención de los seminarios internacionales realizados y la sesión académica dentro de la Comipaz 2015. A la vez un resumen de los campos estratégicos de acción para instituciones, docentes, investigación, extensión universitaria y concurso universitario de proyecto de acciones por la paz. Estos 5 campos estratégicos que nos comprometen a cada uno de los quienes estamos en la red y quienes nos sentimos comprometidos a integrar la red de ALIUP, a trabajar en equipo, contribuyendo con nuestras ideas, con nuestros análisis y las reflexiones que tengamos dentro de nuestro laboratorio de educación superior. Las transformaciones en la sociedad, la globalización y la era del conocimiento en que vivimos demandan cambios en las prioridades de la educación superior. Acciones de un sistema de educación integral de calidad, fundamentado en el respeto de la dignidad humana y la práctica de los valores y principios éticos, morales y espirituales. Sobre esta base giró la disertación del presidente ejecutivo de la EMAP. No podemos actuar como naciones separadas, como universidades independientes. La educación tiene un rol importante porque prepara líderes más humanos, más sensibles y solidarios, no solo para una región, sino para el mundo. En la ALIUP uniremos esfuerzos y enriqueceremos el proceso de formación integral del ser humano. La vía para alcanzar la cultura de la paz es la educación para la paz, que incluye en sí misma la educación en derechos humanos. Se trata de educar
para aprender a vivir juntos y de aprender a reconciliarnos con la naturaleza. Se trata, colegas, de una educación formal y no formal que logre la interiorización de este objetivo. Como instituciones educativas tenemos la necesidad y somos quienes debemos impulsar cambios positivos, propositivos y reales en una sociedad donde se necesita personas que crean en ideales. Aquí no se vale los sentimientos de que unas son universidades públicas y otras somos universidades privadas. Yo creo que en esta tarea de la construcción de la paz nos corresponde a todos. Y la manera como podemos contribuir es que cada uno de nosotros, creo, es que desde nuestros modestos funciones, desde nuestras modestas trincheras, desde nuestro pequeño lugar, hagamos algo para mejorar. No solo es prevenir la violencia, es proveer de espacios de paz. No solamente quito la violencia o solamente la detengo y la denuncio, sino es proveer de espacios de paz que construyan una nueva forma de relacionarnos. Los enfoques pedagógicos para el conocimiento y la práctica de los principios y valores universales en el proceso de formación de los estudiantes, los valores y la democracia, la paz y el holocausto, fueron algunos de los tópicos abordados por los expositores, quienes a la vez propusieron una docencia de embajadores para la paz. Y la comunidad universitaria debe motivar el derecho a la dignidad humana a través de una metodología de investigación, utilizando la reflexión colectiva basada en el análisis de los hechos ocurridos en el Holocausto. Les pido a todos que internamente hagamos una reflexión si es verdad que todos cumplimos al 100% y que somos inspiradores y transformadores de los jóvenes del mañana. Necesitamos maestros, necesitamos líderes, necesitamos empresarios con una inspiración de paz. Sin duda, a pesar de que los escenarios no son halagüeños, desde luego es importante considerar, como ya lo ha señalado la propia Organización de las Naciones Unidas, que es el hombre quien en su entorno propicia muchas de estas condiciones. Luego entonces, corresponde al propio ser humano encontrar las soluciones y desde luego aportar realidades positivas para todos nosotros. Uno de los obstáculos actitudinales a la paz mundial es el error de creer que el pacifismo es equivalente al pasivismo, y la noción equivocada es de que la paz es sinónimo de inactividad. Y vemos que no es un tesoro material, sino tenemos dos tesoros. Uno son los alumnos y otro son los profesores, que es un binomio que no se debe de separar en un proceso de formación profesional. La ALIUP en el mundo globalizado tiene como propósito fomentar el fortalecimiento de la justicia, el respeto del planeta Tierra, el amor por la vida y facilitará la construcción de una educación para la paz del ser humano integral. La Secretaría de Salud y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, con el apoyo de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, realizaron entre el 17 y el 19 de marzo el primer Congreso Internacional de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El encuentro, al que asistieron más de 450 personas, estuvo dirigido a médicos, químicos, profesionales de los bancos de sangre, trabajadores sociales, promotores de salud, líderes de comunidad y asociaciones civiles,
teniendo como principal objetivo mejorar la planificación, ejecución y evaluación de las estrategias para reclutar y captar donantes voluntarios, habituales y altruistas de sangre segura. Durante el primer día se realizaron talleres dirigidos al personal promotor de servicios de sangre. El primero de ellos a cargo de la doctora Ana Lucía Cabezas, con una charla motivacional de sensibilización para el contacto con donantes voluntarios. Asimismo, el doctor Roberto Roig compartió las estrategias que desde su experiencia pueden ser implementadas para incrementar el número de donantes. Cuando este donante es el activo más valioso de nuestro banco de sangre. Y si tú, promotor, estás convencido de lo que es el trabajo con responsabilidad de salvar vidas, cada donante, cada persona es una llave de tu llavero. Hay que distribuir las colectas de forma racional. Hay que aumentar el número de colectas en grandes poblaciones. Hay que incluir nuevos puntos de colecta. ¿Qué son nuevos puntos de colecta? Bueno, pues para nosotros, cualquier colectivo que tiene más de 100 personas es un punto sobre el que podemos actuar. La licenciada Ruth Flores de Bermúdez, mediante la exposición del programa educativo comunicacional PEC Vida, señaló los objetivos y su proceso de implementación en el ámbito familiar, comunitario, educativo y organizacional en América Latina. La institución elaboró todo un programa, todo un proyecto, manuales que van específicamente a cada ámbito, con dinámicas, con estrategias, con formas, un paso a paso, para que cualquiera que se forme como facilitador pueda ir a un hogar. El segundo día de actividades se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Cibeles, con conferencias magistrales en las que se abordaron temáticas como ¿a dónde vamos?, panorama de la donación voluntaria en México y la experiencia de la United Blood Services para Latinoamérica. Tenemos que incorporar programas de educación y marketing dirigido a la población y crear una conciencia social para que la sangre esté esperando al paciente y no sea el paciente el que tenga la preocupación de ir a buscar la sangre que lo van a transfundir. Tenemos que estar listos diariamente. Cuando pasó lo de septiembre 11 en Nueva York, los héroes, sinceramente y con mucho aprecio, todos los que vinieron a donar se les apreció, pero los héroes eran los que habían donado 2 días antes, 3 días antes, porque ahí estaba la sangre cuando se necesitaba. Ellos fueron los héroes y los donantes altruistas son héroes todos los días. 10 invitados panelistas disertaron desde sus experiencias y aportes en el campo de la salud, exponiendo los beneficios y avances en el proceso de concientización ciudadana para incrementar el número de donantes voluntarios de sangre. Entre los panelistas tuvo participación la EMAP, representada por su presidente ejecutivo, quien expuso el programa internacional En la sangre está la vida, donando la savia de la vida, como programa exitoso. Los resultados de la campaña internacional En la sangre está la vida nos demostraron la necesidad de crear instrumentos legales, educativos, comunicacionales adecuados para incrementar cada día las cifras de donaciones efectivas de sangre segura a través de la formación de una cultura de donación voluntaria, altruista, habitual de sangre segura en la humanidad. El tercer día de encuentro cerró con la exposición de experiencias por parte de entidades como la Global Blood Fund y la Association of Donor Recruitment Professionals. El análisis de la campaña de donación altruista de sangre SET 2006-2014. Con el esfuerzo y la sensibilización de los gobiernos, los servicios de donación de sangre, las instituciones y los donantes voluntarios, es posible alcanzar el 100% de las donaciones voluntarias, altruistas y habituales de sangre segura.
pasado 22 de marzo en la zona arqueológica de Teotihuacán y con el apoyo del Gobierno del Estado de México, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos, la Consultoría Ambiental y Organizacional, la Secretaría del Despacho Social, la Secretaría de Cultura y la Fundación para la Promoción del Altruismo se llevó a cabo el primer encuentro internacional de los Hijos de la Madre Tierra, Región México, Centroamérica. En este lugar, el doctor William Soto dio la bienvenida y exhortó a compartir sus conocimientos y participar con entusiasmo en esta actividad. Los pueblos originarios siempre han estado enlazados a la Madre Tierra desde tiempos ancestrales y de generación en generación han vivido en una total armonía. Nosotros somos conscientes de que el futuro de la humanidad está en la tierra, porque el ser humano fue formado de ella. Porque entendemos de que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen y deben de recibir esos conocimientos para poder preservarlos, amar a nuestra madre tierra, y ahora muchísimos hasta científicos dicen que la única salvación para la tierra es volver a las costumbres ancestrales. Nuestra vida depende de la tierra, de nuestra madre tierra, y si no hacemos nada por ella, nuestra propia vida está de por medio. Para el mundo estamos construyendo un proyecto. Representantes de los pueblos originarios de diferentes regiones del Estado mexicano, de Guatemala y El Salvador, se reunieron en la Plaza del Sol con el propósito de manifestar, compartir y aportar sus conocimientos y visión cosmogónica sobre la Madre Tierra, su relación armónica con ella y las propuestas que tienen para fomentar el amor, el cuidado de la Madre Tierra y la conservación de sus recursos naturales. Y hoy es cuando tenemos esta oportunidad de dejar plasmado esos conocimientos de la cosmovisión para poder tener y heredar a estos jóvenes, a estos niños, un planeta que verdaderamente lo gocen y lo disfruten. Nosotros los pueblos no estamos en contra del desarrollo, pero tiene que ser un desarrollo de acuerdo a nuestras culturas, de acuerdo a nuestras tradiciones, y que nos pregunten de acuerdo a lo que dice el Convenio 169, a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. William, usted lo sabe, que quien honra a los demás se honra a sí mismo, pero no es necesario. Usted tiene vida para muchos años. Aquí estamos sus hermanos de cuerpo, alma, mente y corazón. En 7 mesas de trabajo se dialogaron las propuestas temáticas que contribuirán a la conservación y restauración de las fuentes de agua, la conservación y restauración de la tierra, contrarrestar los efectos del cambio climático, conservar y restaurar la biodiversidad, el rescate y la divulgación de los valores culturales y musicales ancestrales, la visión de las mujeres de nuestros pueblos originarios y las propuestas para alcanzar la paz y felicidad integral de los hijos de la Madre Tierra. Ya están escritas las normas, ya están escritas las leyes. Lo único que falta es que se apliquen. Los que firmamos este documento, doctor, lo hacemos aquí, en Teotihuacán, a los 22 días del mes de marzo de 2016. Muchas gracias. Le hago entrega de esta propuesta. Cada mesa designó un representante que expuso y entregó en plenaria al doctor William Soto Santiago las propuestas aportadas por sus respectivos grupos. Este material luego es consignado en un solo documento que será llevado ante organismos nacionales e internacionales para divulgación y promoción a nivel mundial, además de constituir fuente principal del proyecto educativo integral para la enseñanza de los conocimientos ancestrales en escuelas, colegios y universidades. No podemos encontrar la paz y felicidad integral si no estamos en comunión con la Madre Tierra. Las agrupaciones de los pueblos originarios invitados
hicieron manifestaciones culturales que aportaron un colorido ambiente. Asimismo, y como parte de un encuentro armonioso entre pueblos originarios y la Madre Tierra, la danza de la libertad fue caracterizada y expuesta para el disfrute de todos los presentes. Este primer encuentro, que coincidió con el Día de los Abuelos y Abuelas dentro de las comunidades originarias, fuente de sabiduría dentro de sus pueblos, tendrá repercusión en encuentros similares para Suramérica y Norteamérica. Mis hermanos ancestrales, los amo. Y los llevo dentro de mi corazón. Seguiremos juntos hasta obtener la victoria. Foram alguns dos trabalhos realizados com a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz neste mesmo ano. Foi um êxito completo o que se esteve obtendo, junto com o êxito que se obteve aqui em Santa Cruz, Bolívia, nesses dias. Para esta ocasión, leeremos en el libro de los Hechos. Para esta ocasião, leiamos no livro dos Atos, capítulos 1 e 2. Y dice así el capítulo 1 del libro de los Hechos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 ao 9, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo:
Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E passemos ao capítulo 2 do livro dos Atos, versículos 1 ao 4, onde diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. Como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos llenos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito les dava. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que Deus bendiga nossas almas com sua palavra. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é unânimes juntos no aposento alto, recebendo o Espírito Santo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O dia de Pentecostes era uma das festas hebraicas que o povo hebreu observava, como também a Páscoa era uma festa hebraica onde se comemorava a saída do Egito, na qual e para a qual um cordeiro tinha sido sacrificado, e cada pai de família sacrificou um cordeiro, colocou o sangue sobre o portal das portas para a proteção, a preservação da vida do primogênito que estava dentro dela. O cordeiro foi assado, colocado dentro do lar, e o comeram durante a noite. O que representava a Cristo, o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado na cruz do Calvário. Depois estava também a festa do molho movido, que era apresentado a Deus no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. E Cristo, ressuscitando no domingo, foi esse molho movido e apresentado a Deus. Depois do dia da ressurreição de Cristo, onde se cumpriu a festa do molho movido,
contavam 50 dias. El día 50 O dia 50 es el día era o dia de Pentecostes, 50 es pois Pentecostes Pentecostés o Pentecostés significa 50. 50. Para llegar al día de Pentecostés, el día 50, E para se chegar ao dia de Pentecostes, pasan no dia 50, 49 días. ocorreram ou passaram 49 dias. E depois se chegava El día 50. ao dia 50. Durante esos 49 días, encontramos que Cristo, Durante esses 49 dias, 40 días, vemos que Cristo hablando esteve de com estar seus cerca del discípulos reino, por 40 de Deus. dias, lhes falando sobre o reino de Deus, e isso representava as 7 etapas ou eras da igreja. luego de la iglesia E logo bajo la ley, depois da igreja hebraica y sob figura a lei, también de las tipo e figura também de la iglesia das gentil etapas bajo da el igreja nuevo gentílica pacto, sob o novo pacto, luego llega logo el tiempo chegou de Cristo o irse a tempo los de 40 Cristo ir, días de haber resucitado, y los discípulos, por orden de Cristo, se van a Jerusalén. aos 40 dias após estar ressuscitado, e por ordem de Cristo, os discípulos foram para Jerusalém, conforme as palavras de Cristo, para serem cheios do poder do alto, cheios do Espírito Santo, como ele lhes havia dito, que eles seriam cheios do Espírito Santo. 10 días Durante 10 dias, están los discípulos os discípulos estariam en el aposento alto, no aposento alto, esperando la venida del a Espíritu vinda Santo, do Espírito Santo, en donde onde obtendrían el nuevo obteriam o novo nascimento, nacimiento, nacerían en el reino de Dios. nasceriam no reino de Deus. Recuerden que Cristo dijo, Recordem o que Cristo disse a Nicodemos, cierto, de cierto no te capítulo digo, 3 de São João, que el versículos que 1 no ao nazca de 6. nuevo, Na verdade, vos digo que quem não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. capítulo 3 de San Juan, Nicodemos não compreendia versículo 6, dice, ¿cómo e lhe disse: puede hacerse esto? como pode-se fazer isto? Por acaso o homem, já sendo velho, pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Cristo le dice, Cristo lhe disse: es cierto, na de cierto, verdade te digo, que el que no nazca que de quem não agua nasça da água e do Espírito pode não entrar pode entrar no no reino reino de de Deus. Y lo más importante es entrar al reino. E o mais importante é entrar no reino de Deus. Por isso, Cristo disse: Buscar buscai las cosas de arriba. as coisas de cima. Buscad primeramente el Buscai reino de primeiro Dios o reino de y su Deus justicia, e a sua justiça, y las demás cosas serán e as demais coisas añadidas. vos serão acrescentadas. Porque lo más importante es buscar el reino de Dios. Porque o mais Y el reino de importante Dios é buscar o reino de Deus e entrar no reino de es Deus? el reino de Dios donde É las porque no personas reino de Deus tienen el nuevo nacimiento. é onde as pessoas obtêm o novo nascimento ao receberem o Espírito Santo, que é quem produz o novo nascimento. Assim como nós recebemos vida desta tierra, a vida nesta terra, es lo que nos ha traído e foi o que nos trouxe seres humanos para vivientes, sermos seres humanos viventes para o qual neste planeta Terra, e para o qual nós tivemos de pero nascer. fue un nacimiento Porém, esse foi una vida, um nascimento para uma vida temporária, pero que nos da la oportunidad que nos dá a oportunidade entrar al reino de de Dios entrarmos no reino de Deus por medio del nuevo nacimiento, por intermédio do novo al creer en nascimento, Cristo como nuestro ao único crermos em Cristo como nosso único
e suficiente Salvador, sermos batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo nos batizar com o Espírito Santo e fogo e produzir um novo nascimento em nós. Quem não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus, porque assim como tivemos de nascer nesta terra para entrarmos neste reino terreno, temos de nascer de novo, o novo nascimento da água e do Espírito, do qual Cristo falou, para nascermos e, consequentemente, entrarmos no reino de Deus. Por isso, no capítulo 3 de Filipenses, versículos 20 e 21 diz: porque a nossa cidade está nos céus, de onde nós também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A vinda do Senhor para o último dia é para a nossa transformação, para a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados, para o qual há um programa divino, no qual Deus não sairá, do qual Deus não sairá, e no qual se requer que a pessoa entre para poder obter essa ressurreição. E se ela morrer, ou se permanecer viva até este momento, será transformada e obterá, assim, o corpo glorificado, igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. Neste tempo final, para recebermos a nossa transformação, estaremos no ciclo 50, no ano do jubileu. O ano do jubileu, onde se proclama liberdade em toda a terra. E cada um regressa à sua família. Os filhos de Deus regressarão a Deus com corpos glorificados. A primeira parte da redenção, o novo nascimento, já foi realizado, onde a pessoa crente em Cristo nasce no reino de Deus, recebe o Espírito de Cristo e, consequentemente, está esperando a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, para a segunda parte da redenção, que será a redenção do corpo, a adoção física como filho e filhas de Deus no reino de Deus, para o qual se repete o ciclo 50. Assim como foi o ciclo 50 do dia de Pentecostes, para este tempo final se repetirá o ciclo 50 do ano do jubileu, para recebermos todo o poder no corpo novo, eterno e glorificado, que receberemos, e, consequentemente, a vida eterna física, a juventude eterna, a saúde eterna, a felicidade eterna. Aí estarão terminados todos os problemas humanos
dos crentes de Deus. Antes del ciclo del año del jubileo, Antes do ciclo do ano do jubileu, corren 7 ciclos. se recorrem 7 ciclos de 7 anos. Cada 7 años, el año séptimo era año de reposo para la Cada tierra. ciclo. Así por A cada 7 anos, o 7º ano era de repouso para a terra. Assim, por 7 ciclos, por 7 anos de repouso para a terra, durante um lapso de tempo de 49 anos. viene el año, E em seguida, el año del jubileo, donde vem o ano 50, o ano do jubileu, cumplimiento Dios resucitará de onde em muertos seu Cristo, cumprimento Deus ressuscitará aos mortos em Cristo e transformará aos vivos. lo que sucedió O que sucedeu no dia de Pentecostes en una escala ocorrerá numa escala maior ocurrirá neste tempo en este tiempo final. y assim como Cristo disse, Cristo les dijo, recebereis poder cuando haya venido sobre quando o vosotros el Espírito Santo vier sobre vós, cuando sean transformados los creyentes quando en os Cristo, crentes em Cristo forem recibirán transformados, poder también. também receberão poder, Todo el poder en todo su o plenitud. poder em toda a sua plenitude. Y así, como hubo un nuevo nacimiento en los creyentes en Cristo, E como houve novo nascimento nos crentes em Cristo no dia de Pentecostes, assim haverá novo nascimento num corpo novo glorificado e eterno, igual ao corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. pero ellos tuvieron que estar Mas eles tiveram de estar lá el día de no dia de Pentecostes. Onde? en el aposento. No aposento alto. Portanto, Portanto, temos de estar no aposento alto da igreja neste tempo final, que é a era da pedra piedra angular, angular. sencillo como Tão simples assim. en la primera, segunda, tercera, Na cuarta, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era, ocurrió não ocorreu a ressurreição dos mortos em Cristo, nem a transformação dos vivos. Por quê? ¿Por qué? Porque Porque isso eso es é para la edad de la a era da que es el pedra aposento angular, alto que de é la o iglesia aposento alto del Señor da Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Ahí es donde estarán É aí onde estarão los que todos os que serão transformados en el día posterior. no último Y dia. ahí es donde vendrán E será aí que virão los creyentes en os Cristo crentes que morreram em Cristo. cuando resuciten van a encontrarse Quando ressuscitarem, eles se encontrarão com os crentes que estarão para ese vivos tiempo, que estarán vivos para esse para ese tempo. tiempo. Se reunirán Se reunirão con com os crentes que estarão vivos en el aposento no alto aposento alto da era da pedra angular. Ese es el aposento Esse é o alto aposento alto para para recebermos recibir la adopción, a adoção, a redenção do corpo, para nacer, para nascermos. o como nacer en un cuerpo nuevo, eterno y glorificado. E como nascermos num corpo novo, eterno e glorificado. E os que morreram serem ressuscitados nesses corpos glorificados, na semelhança do corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. No solamente Portanto, tenemos que estudiar temos de estudar el día de Pentecostés y o dia de Pentecostes e entendermos que habrá que haverá outro Pentecostes, un año de Pentecostés um ano de Pentecostes, que está en no livro de Levítico, Levítico capítulo no capítulo 25, verso 8 en adelante, donde dice, versículos
8 ao 10, onde diz: também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Vendrán a serte 49 años. Ou seja, novamente se percorrerá a mesma trajetória, mas agora não com dias, mas com anos proféticos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E a promessa é de que ante a trombeta final, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 49 a 58. Primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 12 ao 18. Portanto, novamente se recorrerá à profecia. E vós santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra. Essa é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, de Romanos capítulo 8, versículos 14 a 39. E apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Os filhos de Deus regressarão à sua herança, porque são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Senhor nosso, o nosso Salvador. Romanos capítulo 8, do versículo 14 em diante. Leemos Romanos também. Leiamos também o que São Paulo, um conhecedor desse mistério tão grande do programa divino, nos disse no capítulo 8 da carta aos Romanos, versículos 14 a 23. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, os que receberam o Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes até hoje, porque o cristianismo esteve vivendo a materialização do cumprimento do dia de Pentecostes, desde o dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, até o nosso tempo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por quê? Porque nascem de Deus, nascem do Espírito de Deus.
Porque vós não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus em corpos glorificados, a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e a transformação dos que estamos vivos. Isso será a manifestação dos filhos de Deus, onde o poder de Deus estará manifestado neles. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou na esperança de que também a própria criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós gememos esperando a adoção, a redenção do nosso corpo, a nossa transformação. Essa é uma promessa para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês aqui presentes e daqueles que estão através do satélite ou da internet em diferentes nações. É importante saber que estamos esperando a bendição. É importante sabermos que estamos esperando a bênção da nossa transformação, para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, na casa do nosso Pai Celestial. O que ocorrerá no nosso tempo? E o que ocorreu em tempos passados? Sendo que cada pessoa é um templo para Deus, como pessoa, como o próprio Cristo disse no capítulo 2 de São João, versículo 19, destruam este templo e em 3 dias eu levantarei. Pensavam que estivesse falando do templo de pedras, mas ele estava falando do seu corpo como templo humano. É porque o crente em Cristo é um templo de Deus como pessoa. Por isso tem átrio, que é o corpo físico. Tem o lugar santo, que é o espírito que a pessoa tem. E tem o lugar santíssimo, que é a alma da pessoa. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também é um templo espiritual. É um templo composto pelos crentes em Cristo, por pedras vivas. Assim como Cristo é a pedra angular, os crentes em Cristo são as pedras vivas que formam o templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja.
No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio à alma, ao coração, ao lugar santíssimo de 120 crentes que estiveram por 10 dias esperando a vinda do Espírito Santo. João Batista, numa ocasião, havia dito: eu vos batizo com água. Batismo na água. Mas o que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é o único. Ele é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o único que pode batizar com Espírito Santo e fogo. Essa é a primeira porção. E a dupla porção é a que nós esperamos neste tempo final. A nossa transformação. E então nós teremos a plenitude. As duas porções. A porção espiritual do novo corpo espiritual, do Espírito de Deus que recebemos, e depois a segunda porção, que será o corpo novo que teremos. Um corpo eterno, imortal, glorificado e jovem, semelhante ao corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. Como templo humano, receberemos a glória de Deus. A coluna de fogo, o anjo do pacto que nos transformará. E habitará dentro de nós em toda a sua plenitude, no novo corpo que também receberemos. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, em que se tem de completar, será dedicada a Deus, como Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. E a coluna de fogo, a nuvem de Deus, a presença de Deus, o anjo do pacto veio e entrou nesse tabernáculo, morou sobre o propiciatório, que era a tampa da arca do pacto. No propiciatório havia 2 querubins de ouro, e a presença de Deus, a Shekinah, morou no meio deles. E no templo que Salomão construiu, quando o dedicou, a Shekinah, a presença de Deus nessa nuvem também veio, entrou e habitou no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro. E ali Deus estava morando no meio do seu povo Israel. Para este tempo final, Deus morará plenamente na sua igreja. Quando se completar sua igreja com a última pedra viva, com o último crente, a igreja, esse templo espiritual, será dedicado a Deus. Ele virá em sua vinda e entrará a sua igreja. Isso será a glória de Deus vindo ao templo espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Habitará nela e se manifestará em toda a sua plenitude. E isso será para o ano 50 do jubileu, para o ano do jubileu, no qual há grandes bênçãos para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Vimos que se percorrem
7 etapas para chegar ao dia de Pentecostes. Para chegar ao dia 50, se percorrem 49 dias. E para se chegar ao ano do jubileu, se percorre 49 anos. E logo depois vem o ano 50. Para este tempo final, a promessa é de que a trombeta final soará. A grande voz de trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que vivemos, seremos transformados. Para o qual os crentes em Cristo, que serão transformados, estarão no ano de Pentecostes, no aposento alto, que é a era da pedra angular. Tão simples assim. E como estarão unânimes e juntos no aposento alto, recebendo o Espírito Santo para o último dia, para nos transformar na vinda do Senhor e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo segue chamando e ajuntando na sua igreja os que faltam por serem chamados, os quais são pedras vivas, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, pelo qual não podem se perder. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. São João capítulo 10, versículos 27 ao 29. E no versículo 30 desse capítulo 10, Cristo disse: eu e o Pai somos um. E agora, se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você. E vocês que estão aqui presentes, como vocês que estão em outras nações, podem vir aos pés de Cristo se ainda não fizeram, para que Cristo lhes receba e lhes coloque como uma pedra viva no seu templo espiritual, na sua igreja, para o qual podem passar aí na frente e estaremos orando por você. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Cristo disse: deixai os meninos e não os estorvais de virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Deus tem muitas pessoas nesta cidade de Santa Cruz, na Bolívia, e em toda a República Bolivariana, em toda a República da Bolívia, e está chamando-as neste tempo final. E tem muitas pessoas em toda a América Latina, no Caribe, na América do Norte e demais nações, e está chamando-as para colocá-las no seu corpo místico de crentes. E no capítulo 8, versículo 47 de São João, Cristo disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Por isso é que vocês estão ouvindo a palavra do Senhor, a palavra de Cristo, neste tempo final.
porque seus nomes estão escritos no livro da vida no céu. No capítulo 10 de São João, Cristo disse que ele conhece as suas ovelhas e que ele as chamaria pelo seu nome. Es vida eterna lo que Cristo nos da cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. É vida eterna que Cristo nos dá quando nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Nenhuma outra pessoa pode dar vida eterna a você. Somente Cristo. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Cristo é o único que pode nos levar a Deus. Recordem o que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por intermédio de Cristo é que nós podemos chegar a Deus. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador aqui e em outros países. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma e creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome dado aos homens em que podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Redentor, um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Faça uma realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vocês que vieram aos pés de Cristo me perguntarão: quando podem me batizar? O batismo na água é um mandamento de Cristo, nosso Salvador. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. O batismo na água é um mandamento de Cristo, no qual nós nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Desde os dias dos apóstolos até hoje, milhares e milhões de pessoas que receberam Cristo como único e suficiente Salvador estiveram sendo batizadas no nome do Senhor e ainda continuam sendo batizadas todas as pessoas que recebem Cristo como único
e suficiente Salvador. Quando a pessoa recebe Cristo, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida. Tudo isso simbolicamente. Portanto, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo aqui o reverendo Joel Lara com vocês, para que eles indiquem como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nos veremos na sexta-feira e no domingo próximo, aqui em Santa Cruz, Bolívia, com a ajuda de Deus. Que Deus abençoe e guarde a todos.